Trazer uma mensagem. Se eu perguntasse a você agora, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora o culto no lar, se eu perguntasse a você assim, qual é a principal arma que o inimigo usa para fazer você perder sua bênção, para fazer você se afastar de Deus, o que você diria? Lembre da Bíblia. Qual é a palavra mais repetida na Bíblia, fora a palavra de Jesus Cristo? Porque a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis, Apocalipse. Então a palavra mais falada na Bíblia é sobre Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado. Mas eu estou me referindo a afastar você de Deus. Jesus aproxima você de Deus. Mas o que é que mais afasta você de Deus? Qual é a arma principal que o inimigo usa? Medo. Por isso que na Bíblia está escrito tantas vezes Deus dizendo: não temas. 365 vezes está escrito em toda a Bíblia: não temas. Deus dizendo: eu sou contigo. Não te assustes, eu sou teu Deus. Veja que isso tem uma importância muito grande para nós crentes. Não temas. Eu coloquei aqui hoje o Salmo 27:1, que diz: o Senhor é minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O inimigo, ele usa o medo. Sabe por quê? Porque com medo você teme. O medo, ele faz você temer o inimigo. Quando você diz assim: não, fulano pode estar armado, não vou lá não. Você teme qualquer pessoa que esteja armada. Muitas pessoas discutem com alguém, mas quando desconfia que ela esteja armada, já foge daquela pessoa com medo. Então a arma principal do inimigo é o medo. O medo de Deus não te abençoar, o medo de Deus achar que você não merece a atenção dele. Ele causa esse medo em você para te distanciar, para te afastar de Deus. Ele quer que você ache que você não merece. Ele quer que você pense que você não consegue dar a volta por cima. Ele quer que você pense que você não conseguirá vencer. Quando vem uma situação difícil na nossa vida, qual é o nosso maior temor? Da gente não conseguir superar aquela situação. É ou não é? A gente fica pensando: essa não tem saída. Quando você, como crente, mulher e homem de Deus, pensa que não tem saída, você já admitiu a derrota. E quando você admite a derrota, você já pode se dar por vencido. Se o inimigo trabalha para que você tenha medo, Deus trabalha para que você tenha coragem, dizendo: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra vitoriosa. Destra é a mão direita, vitoriosa. Destra é o braço, é a mão de Deus. Então, no meio de todas as situações que estão acontecendo, não permita que o medo tome conta do seu coração. Não permita que o medo chegue para você, lhe tirando a alegria de viver e colocando no seu coração que o futuro é obscuro, de que o futuro não promete nada. Não, não pense isso. Não deixe o inimigo plantar isso no seu coração. Não deixe essa semente germinar no teu coração, porque o Deus que está contigo é muito maior do que aquele que está no mundo. Aprenda isso. Você não vai perder. Você não vai se dar por vencido. Ninguém vai te derrotar. Por mais difícil que esteja aparentando essa situação, isso não é nada para Deus, nada. Sabe o que é nada? É nada. E Deus se agrada daqueles que nele confiam, dos homens e mulheres que entregam suas vidas a Ele, dizendo: está nas tuas mãos, Senhor. Faz o que te agrada, está nas tuas mãos, meu Pai.
O inimigo quer dizer para você que você não vai mais conseguir chegar. Às vezes você estava numa posição social e conseguiu descer por causa das circunstâncias, por causa de uma separação, porque a empresa fechou, porque os filhos deram trabalho, porque a saúde foi abalada, por uma série de outras coisas. Muita coisa parece que vai acontecer na sua vida, mas o Senhor nessa mensagem está dizendo: não temas. Se eu permito a prova, eu permito a aprovação. Saia disso como filho e filha de Deus aprovados, que passaram na prova dando glórias a Deus. O Senhor é contigo, Ele não te desprezará, Ele não deixará você só. Não pense que Deus vai te abandonar, porque Ele não vai te abandonar. Não pense que Deus vai deixar você no meio do caminho. Deus nunca deixou ninguém no meio do caminho. A única coisa que você tem que fazer é: eu quero caminhar contigo, Deus. Às vezes ferido, às vezes cambaleante, às vezes sem força, às vezes até com o pensamento um pouco abalado pelas circunstâncias, às vezes até com pouca fé, mas eu quero caminhar com o Senhor. Porque quando você caminha com Deus, você está debaixo dos olhos dele. O medo, nós temos medo de tudo. Nós somos ovelhas. Ovelhinha tem medo de tudo, ela tem medo de tudo. Por quê? Porque a ovelha não dá coice, a ovelha não morde, a ovelha não tem unhas grandes. Quando muito, o carneiro dá uma cabeçadazinha. A ovelha não tem um instinto de proteção através da agressão ou da destruição dos seus opositores. É diferente de outros animais que já nasceram com garras, como o jacaré, com grandes dentes, forças. Anfíbio está embaixo do rio e está em cima. Como a onça, como o leão. Ah, mas você tem que saber por que eu nasci assim, parecendo tão frágil, tão desprotegida. É porque aquele que te protege é o príncipe dos exércitos do Senhor. Todos os animais podem parecer ter como se defender, mas você tem uma defesa que nenhum outro tem, que é Jesus Cristo, aquele que te ama e deu a vida para mostrar esse amor. Acredite nisso para que você tenha paz no seu coração. E vou dizer para você, o que você está passando hoje vai servir apenas de testemunho para o futuro. E não está longe, está perto. Está perto de você abrir sua boca, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele vai fazer na tua vida. Receba essa palavra hoje no seu coração, alegre o seu coração e diga: eu sei, Senhor. Eu sei que a minha vitória está a caminho, eu sei que a minha vitória está em tuas mãos e sei que o Senhor me entregará, Senhor, porque tu és Deus fiel. Amém. Pastor Ângelo. Glória a Deus. Se Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos sujeitos ao medo. Tudo aquilo que foge ao nosso controle, que é maior do que a gente não consegue dominar, vem querer plantar medo no nosso coração. Assim a gente sabe o porquê de o Senhor repetir tanto: não temas, não temas, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Uma ordem tão repetida na Escritura Sagrada. E a verdade é que quando a gente não sabe como será algo, tem medo. A gente tem medo de uma mudança, por exemplo. Quantas vezes a gente ouve aqui irmãos que dizem assim: eu estou querendo me mudar, mas tenho medo. Perceba, há um desejo, mas o medo faz paralisar. Gera essa inércia, né? Você não se move, você não sai do canto, você não reage, você não avança por causa do medo. E é por isso que o Senhor sempre vem falar para nós não temermos, que Ele é conosco. Se Ele está em nós, se Ele é conosco, nós pedimos a Ele, né? E sabemos que é Ele que nos protege, que é Ele que nos guia. Se nós pedimos a direção dEle, as confirmações dEle, as orientações dEle, nós precisamos estar nos sentindo como? Seguros. Mas nós temos medos. Muitos medos de muita coisa.
É gente que tem medo de, sei lá, de insetos, gente que tem medo de mudança, gente que tem medo de se preparar para algo e vai tão empolgado quando chega a hora do resultado, tá morrendo de medo. Gente que tem medo de fazer uma pergunta, de ser mal interpretado, de receber um não. Tanto medo e tanta insegurança, né? Medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer, medo de não conseguir, medo de não sei exatamente o que esperam de você, enfim, muitas coisas, muitos dilemas, né? Mas a verdade é que nós não vencemos o medo fazendo, vamos dizer assim, que incursões dentro de nós mesmos, usando técnicas de meditação, repetir algum tipo de fórmula, enfim, a gente não vence medo se apoiando no nosso entendimento, onde a palavra diz para a gente não se apoiar, antes confie no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu entendimento, né? Não se apoie naquilo que você acredita que é o certo, se apoie em Deus. Deus é quem sabe de tudo, né? Conhece tudo e pode tudo. A gente não vai vencer o medo se achando autossuficiente. Não, a gente vence o medo quando a gente conhece a grandeza do nosso Deus e a gente entende o que Ele já fez por nós. A gente se apoia no Senhor. É dele que vem o poder para vencer o medo. E o Senhor nos convida para experimentarmos a plena vitória sobre o medo, através dele, da presença dele, do realizar dele em nossas vidas. Por isso que em Isaías 41 o Senhor vai dizer: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Sabe, algo que eu peço muito a Deus é que sempre o Senhor me fale algo. Digo: Jesus, fale algo para mim a respeito disso. Deus, fale como que se dará, porque por mais que eu veja a situação e que o cenário me mostre que vai ser algo terrível, se o Senhor disser que vai ser bom, vai ser bom. Eu acredito no Senhor. Então eu sempre peço a Deus isso: Deus me mostra, Deus me fala, Deus vai adiante, Senhor toma a frente, Deus resolve essa situação para mim. Senhor, eu não sei, eu tenho medo de errar, então eu estou pedindo ao Senhor, age por mim, vai lá e faz o que o Senhor quer. Se não for, é porque eu sei que o Senhor está dizendo que não vai ser bom, que eu vou entender, Jesus. Sabe, no início do ano eu pedi ao Senhor: Senhor, como é que vai ser esse ano? Deus, e aí? E a palavra que veio da parte de Deus para o meu coração foi: filha, vai ser um ano muito, muito produtivo. Eu disse: opa, se o Senhor está dizendo que vai ser, será? Amém, queridos? Então eu me empolgo no que o Senhor já liberou sobre nós. E há uma palavra já liberada sobre nós. Qual é, irmã? Ele está com a gente. Ele já disse para a gente não ter medo, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos socorrer, que Ele vai nos fortalecer, que é Ele quem tem nos sustentado. A gente conta com o Senhor. Aleluia! Eu não sei o que você está sentindo. Tem gente, pastor, que diante de uma situação já vem o medo assim: como é que vão ser minhas noites? Como é que será daqui a mais, sei lá, 2 anos? E é gerado medo. Eu me lembro que eu tinha medo de chegar aos 40. Tinha, pastor. Na minha imaturidade, lá pelos 17 anos, eu pensava: nossa, quando eu chegar aos 40, eu pensava assim, né? Aquele receio da idade, de achar que já era velho. Hoje eu me sinto uma menina com 42, sabe? A gente tem uns medos assim que você fica: Deus, por que isso? Entende? E o medo faz você sofrer, porque o medo vem o quê? Com a insegurança, falta de controle sobre qualquer coisa, sobre uma situação, por exemplo. E aí faz você sofrer por algo que talvez nem aconteça, pastor. Faz isso. Você está lá se acabando de medo, não aconteceu nada. Não é assim? Você tem medo às vezes. Eu me lembro de na faculdade ver colegas tremendo porque tinham medo de quê? De apresentar um trabalho. E eles eram extremamente capazes de apresentar aquele trabalho, mas o medo que era plantado por pensar: o que vão achar do jeito que eu falo? Se eu falo alto, se eu falo baixo, se o meu projeto tá bom, vão ficar rindo de mim? Vão prestar atenção? Vão fazer alguma pergunta para mim? Oh, meu Deus!
para me constranger. Será que eu vou conseguir? E o medo fazia o quê? Com que na hora as pessoas não se saíssem tão bem. Elas tinham conhecimento de tudo que elas iam apresentar, mas o medo de apresentar fazia o quê? Com que elas não se saíssem bem. Isso quando não desistiam de apresentar. Não, eu não vou não, vá você. Sabe? Então, essa falta de segurança em algo, a gente só vai deixar isso de lado e isso não vai nos dominar. Que coisa triste é quando o medo domina a gente. É quando a gente entende que o Senhor está no controle de tudo. E eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu não entreguei minha vida por partes. Olha, Deus, eu vou te dar aqui, sabe? Eu vou entregar ao Senhor 10% da minha vida. Então, se eu cuido aqui dessa parte, as outras podem deixar que eu cuide. Não, quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu estou entregando a Ele por completo, dizendo para Ele, olha Deus, todas as áreas da minha vida eu confio a Ti. A minha vida é Tua, é para glorificar o Teu nome. Então eu sei que quando vierem os medos sobre provações financeiras, Jesus está comigo. Quando vierem as situações que querem afrontar o meu lado, o Senhor está comigo. Quando vierem projetos e se levantarem muralhas para impedir que eu chegue aonde o Senhor quer que chegue, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E sabe, eu vi uma frase uma vez, pastor, que era mais ou menos assim: tudo bem, você tem medo, mas vai com medo mesmo. Só não deixe de ir. Era dizendo o quê? Que medo faz parte, mas a gente não vai deixar o medo o quê? Nos dominar. Eu vou te vencer, medo. Por quê? Porque você não vai me paralisar. Eu me lembro de uma situação, pastor, quando eu estudava, era muito engraçado, porque isso vai servir para alguém, entenda. Não é que a gente tem que aparentar ser seguro. A gente tem que estar seguro. Eu aparentava estar segura do que eu estava fazendo nessa situação que eu vou contar. Eu inventei de fazer um semestre do curso de administração. Pra quê? Que não tem nada a ver comigo, sabe? Nada. Era só uma experiência para mim depois passar para direita. Aí eu fiz, e eu me lembro que o meu professor me conhecia da comunicação e tal, e eu chegava sempre atrasada. Os colegas é quem davam de conta das atividades, e chegou o dia do trabalho. O trabalho quem tinha era um trabalho que tinha que apresentar individual. E aí, quando eu cheguei, eles me disseram: tá pertinho da sua vez, é por ordem de chamada. Fui lá para fora 10 minutos, fui ler rapidamente para poder apresentar. Quando eu entrei, ok, apresentei, cheia da razão, cheia do conhecimento, só que não, sabe? E aí você diz: como é que você fez isso? Presta atenção que vocês vão entender aonde eu quero chegar. E aí, pastor, eu apresentei. No final ainda tive a ousadia de dizer assim: alguém tem alguma dúvida? Aquela pessoa que não sabe de nada ainda olha para a sala com não sei quantos alunos e diz: alguém tem alguma dúvida? O professor olhou para mim, ninguém disse nada. Ok, aplaudiram quando terminou a aula, todo mundo apresentou. O professor me chamou e usou essa frase. Eu nunca vou me esquecer disso, porque foi uma grande lição. Ele disse assim: Ângela, eu não tenho como não te dar 10, porque você apresentou muito bem. Aí eu todo importante, né? Aí ele complementou, pastor. Ele disse: mas eu sei que você não sabe. Eita. Entendeu agora? Vou clarear para você. Pode rir, Maria Paixão, foi muito sério. Cheia da razão, cheia da segurança, só que na verdade eu não estava. Eu li por ler, eu apresentei bem porque eu li. Mas se alguém fizesse alguma pergunta, provavelmente eu me embananar todinha. E aí, quando ele disse, ele está dizendo: você apresentou bem, eu não tenho como tirar o mérito da sua nota. No entanto, eu sei que você não sabe. Você só, decorou e apresentou bem, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus sabe quando dentro de nós há um receio, há um medo, mas a gente está buscando vencer o medo. E eu não quero aparentar estar segura de algo. Eu quero realmente estar segura. E nesse caso, quando nós estamos falando da nossa vida com Deus, eu não quero aparentemente ser alguém que confia no Deus da sua salvação. Eu quero sinceramente, de todo o coração, como se diz, literalmente, estar segura em Deus, de que Ele é comigo, de que Ele me fortalece, de que Ele me ajuda,
de que Ele me sustenta, de que Ele é necessário e de que Ele é essencial. Ele é na minha vida. Eu preciso estar segura disso. A partir do momento que eu estou segura, que eu tenho essa convicção, o medo vai vir? Vai. Em várias situações? Sim, em várias situações. Mas eu sempre estarei apoiada no Deus que não me deixa, que sempre me ajuda, que me levanta e que permanece me sustentando. Amém? Receba aí e seja abençoado por Deus em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão indo da minha história, pastor. Vocês nunca passaram por algo assim, não? Vamos trazer o hino do Rafael Almeida. Deus te abençoe. Somente confiar.